Bom dia a todos e a todas, professora doutora Luciana. Não tem, né, como deixar passar essa data que, para mim, vou ser bem sincera, é mais importante que a data do meu aniversário. Tanto que nesse dia, 15 de outubro, sempre eu recebi uma ligação muito especial, que agora virou uma ligação espiritual. Minha mãe, que faleceu, já faz um ano, sempre ligava cedo de manhã para dar parabéns no Dia dos Professores. Por que, né? Será? Primeiro, confesso, né? E sou apaixonada, amo, sou entrega, sou docência raiz, uma profissão de escolha, uma profissão que todos os dias, né, na relação com os estudantes, se renova, melhora, ensina e aprende. Então, eu acredito, né, que os estudantes reconheçam essa minha entrega, esse meu se importar. Como eu sempre digo, bem mais do que geografia, né? É o pensar, é a empatia, é estar com outras identidades, é estar na escola pública, onde tudo acontece, tudo se revela, e estar lá presente a partir do conhecimento adquirido na trajetória, nas universidades que cursei, nos cursos que fiz, mas principalmente, né, na vida, entendendo, compreendendo, porque quando se está na escola pública, e aí muitos não sabem o que é estar numa escola pública, e aí por isso que a gente ouve muitas barbaridades, né? Gente que não é da educação, gente querendo se envolver e não sabe do nosso trabalho. Então, é uma atividade, a docência, o exercício da docência é uma profissão para os fortes e para as fortes. Não é para muitos, é para pouco. Porque nós lidamos com vidas e todas as vidas importam, né? E particularmente aquelas identidades que também são desvalorizadas pela sociedade, né? Nós a reconhecemos, porque na escola pública você não tem um filtro, né? Você leciona para todos e todas, pelo menos o que eu faço e tento, dentro do respeito, né, a cada um e a cada uma, a cada ser, né, trazer uma geografia, né, uma geografia que integre, uma geografia que agrega, uma geografia humana, e pensando, né, na formação integral dos nossos estudantes. Mas, para além desse amor, para além dessa entrega, existe um ser humano, e é isso que eu queria falar um pouco, né? Que paga contas, que paga impostos, que está na sociedade juntamente com outras profissões das quais nós participamos da sua formação. E hoje, nesse 15 de outubro de 2023, meu pedido é: não romantizem a profissão professor e professora, né? Não vulgarizem, não superficializem, né? Não a tornem rasa. É importante a lembrança, sim, mas mais que a lembrança, a valorização e o reconhecimento. E mais ainda, entender como que se dá essa profissão no cotidiano. O 15 de outubro é uma data de reflexão, do pensar, né, para nós refletir a nossa prática, mas para que a sociedade nos enxergue, nos dê visibilidade, né? Os pais, as famílias, os próprios estudantes, acredito que estão próximos à escola, já o fazem isso, uma certa propriedade. O que nós enfrentamos hoje
infelizmente, são algumas pessoas de outros ramos, empresas, políticos, né? Não vou generalizar, mas existe uma bancada, né, que está aí e vive, né, não para buscar soluções, apoio, melhoria de infraestrutura, valorização salarial, mas uma bancada de políticos, infelizmente, que está aí para tentar nos dizer o que devemos ou não ensinar em sala de aula. E aí perdem tempo, recurso público, polêmicas, né? Sem exatamente, se passasse um dia não, né, amigos professores, um período, 45 minutos que seja de uma aula na escola, talvez repensariam muitas dessas exigências que a gente não entende, né? Por que esse direcionamento? Por que querer, né, dizer o que devemos fazer ou não? Nós já sabemos, né? Eles não leem nem a legislação educacional, né? Existe uma legislação, documentos, né, feitos no coletivo, por pessoas da educação, que já nos orientam, que já são as nossas diretrizes, as nossas referências, né? E qualquer outro ato que seja feito que não condiza com o ambiente educacional, ele também tem uma legislação, né, restritiva, impeditiva, né, e até, né, em certos casos, de punitiva. Então nós não precisamos de nenhum legislador que invente leis, né, para o nosso trabalho em sala de aula. Então, eu estou dizendo isso porque muita gente que é fanática, enfim, que levam essas pessoas no altar, num patamar, né, que elas não são, porque são humanas como nós, acabam compartilhando, acabam concordando, né, e dão as costas ao nosso trabalho, às nossas atividades. Então, essa é uma questão, né? Nós temos, por isso que eu digo, não romantizem. Nós temos pessoas, né? Alguns políticos, poucos, que eu acredito que a maioria entenda, né, a nossa profissão, e respeite ela, principalmente, que ainda fazem muito barulho. Fazem muito barulho por dogmas, por crenças, enfim, por questões pessoais que não cabem, né, na educação. Então, isso é uma questão. A outra questão, para a sociedade entender também, e que eu aprendi ao longo do tempo da trajetória, né, eu estou com 51 anos, 20 de profissão, é que nós somos maior, né, de qualquer sistema. Não se enganem, não se iludam, né, com as tecnologias educacionais no sentido de tornar nós, professores profissionais, preenchedores. Nós não somos preenchedores de formulários, de sistemas, né? Eu entendi na minha trajetória que o que vale, que o que é lindo, o que importa é a aula, em sala de aula, ou em qualquer espaço educativo onde levamos os nossos estudantes. Aquilo é a essência. Aquilo é que me faz trabalhar antes, para que durante eu execute as metodologias e para que depois eu enxergue a aprendizagem junto com eles e com elas. Não é o sistema. O sistema é burocrático. Ele não revela, ele não consegue. Por mais que alguém leia ele, não vai nunca entender a aula de um professor e de uma professora. Até porque tem muitos sistemas que não permitem nem a gente colocar como a aula é de verdade, né? Então, a essência é aquela relação ali, ó, que acontece, né? Então, isso é importante dizer também. Os sistemas existem, legalmente, precisamos preencher. O que eu quero dizer é que nós não somos escravos dele, não façam do sistema, né? Porque o que tem acontecido ao longo do tempo na docência?
Muitas pessoas têm sido escravizadas por esses sistemas. Não fazem mais nada. E o mais lindo de todos, a gente já está cansado, porque teve que antes e depois se preocupar com o tal do sistema. E aí eu estou falando para todas as redes, né? Estadual, municipal, até as particulares, né? Mas o meu campo mesmo é o público. E a nossa essência é a sala de aula, né? É esse trabalho que é invisível às vezes aos olhos das pessoas e que a gente precisa mostrar. Então, não, o sistema ele deve funcionar como um suporte, mas não como, né, a essência de tudo. E na minha trajetória eu já entendi. Se eu lecionar uma boa aula e enxergar a aprendizagem do meu aluno, o sistema para mim vira um detalhe de preenchimento. Então, não romantizem a profissão professor-professora. Outra, nós lutamos como categoria, né, de trabalhadores e trabalhadoras da educação por piso que já conquistamos, né, salarial. Mas não é a realidade de muitos municípios e estados ainda no Brasil. Pesquisas, né, apontam que a profissão professor é a menos valorizada com relação a todas as outras que têm formação superior. Olha que ironia isso. Você faz uma faculdade com um tempo, como qualquer outra faculdade, qualquer outro curso, mas a tua base é menor de que todos eles. Então, isso também tem que ser repensado, né? É uma profissão que é linda, que é bonita, que todo mundo apoia e dá parabéns e tal, mas é a menos valorizada financeiramente. E digo mais, e digo uma coisa muito importante, não se iludam também. Professor e professora, né, só pagam as contas porque vivem vidas compartilhadas. Ou estão ainda na casa dos seus pais, ou tem um companheiro ou uma companheira para dividir as contas, né? Ou recebe outra renda por fora. Com o nosso salário seco, né, nós não conseguimos hoje ainda nos manter, pagar todas as contas, todos os boletos. Tá? Então, não romantizem a profissão professora. Nós levamos, e eu já falei isso em outro momento, a escola e os governos na pandemia nas costas, dentro de nossas casas. A escola veio para dentro das nossas casas, com os nossos próprios recursos. E isso poucos perceberam e reconheceram. Então, assim, não romantizem a profissão professor-professora, porque temos muitas conquistas feitas pela categoria por nós mesmos, né? Mas temos muitas lutas ainda. E isso é muito importante. Muitas lutas ainda a travar, tá? E nós não precisamos, no caminho dessas lutas, de pessoas que nos atrapalhem. Ou que nos queiram fazer da profissão professor uma outra imagem, né? Então, é muito importante, porque às vezes um professor ou uma professora reclama, parece assim que é um absurdo. E não, gente, a gente tem uma profissão, a gente trabalha com amor e não por amor, é diferente, né? Então, é importante ter esse reconhecimento dessa realidade. Na escola, nós exercemos, né, além da profissão, professor, várias outras. Vocês não têm noção. Quem está na escola pública, quem está lá dentro, e os pais somente sabem disso, né? Tantas coisas que nós somos responsabilizados. E a gente não fecha os olhos, porque nós temos que respeitar, além das nossas legislações educacionais, nós temos que respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição, tudo que cabe no sentido de gente, né? Então, é uma profissão
que transforma o mundo, que transforma pessoas. É a profissão, como diz o Cortella, né, que a gente sai na rua, né, e todo mundo identifica. Se arrepia, talvez uma das poucas profissões que tu arrepia quando tu encontra alguém, né? Quando tu encontra um ex-colega de trabalho, legal, aquele saudosismo tal, mas quando tu encontra um ex-aluno, uma ex-aluna, ou esse te encontra, a gente sente no físico, é impressionante. E eles nos veem. E a primeira palavra que vem é: oi, professora. Então isso é grandioso, isso é gigante, né? Então não nos cobrem coisas das quais nós não temos condições ou competências, né? A própria profissão em si, ela já vem carregada, né, de muitas questões sociais, de muitas questões educacionais, emocionais, físicas, né? Então, o que eu peço nesse dia 15 de outubro é essa reflexão, né? Finalizando, minha mãe dizia também sempre uma frase, né? Quando ela me via lá, trabalhando, preparando aula, e sai, corre e tal. Minha filha, como é que tu dá conta de tudo? Ser professora é dar conta de tudo. É isso. É simples assim, é dar conta de tudo. Nunca esqueça que a gente trabalha com vidas. Então, o que a gente pede? Não romantizem a profissão professora e professora.